Ai de mim, tem que ter um gemido grego para começar esse programa. Provocações. Quase 11 anos idolatrando a dúvida. Bem, pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é um periscópio sobre o oceano do social. Um programa que sabe que a educação popular é mais fecunda de todas as medidas financeiras. Quem disse isso? Ninguém mais que Rui Barbosa, o Águia de Aia, e foi há 100 anos. E vejam só, um século depois, ainda não conseguimos suplantar a corrida entre a educação e a catástrofe. Quem vem aqui hoje falar disso e de muitas outras coisas do gênero é educador, filósofo, teólogo, psicanalista, pelo jeito anarquista e um exímio provocador. Professor emérito da Unicamp. Escreveu tanto que acabou membro da Academia Campinense de Letras, o que, convenhamos, não quer dizer muito. O que quer dizer, sim, dizer muito, é o embate que o nosso provocador mantém contra as ideias retrógradas que atrapalham a educação e a cultura deste país. Quem é ele? Rubem Alves. Rubem Alves. Alexandre Dumas Filho dizia: não é possível que, sendo as criancinhas tão inteligentes, os adultos sejam tão estúpidos. Ele acertou na mosca, porque as crianças fazem perguntas incríveis e, com o passar do tempo, elas não sabem mais fazer essas perguntas. Por exemplo, por que a água fervendo amolece a cenoura e endurece o ovo? Quem foi que fez a terra girar? Quem foi que soltou o peão? Por que a chuva cai em gotas e não cai toda de uma vez? Quando eu era menino, eu olhava para cima, eu achava que as nuvens eram... A chuva estava lá, eu tinha medo que caísse tudo em cima de mim. E eu perguntava por que a chuva cai em gotinhas e não cai toda de uma vez. E as crianças são fantásticas. Minha filha adotiva, de 8 anos de idade, chegou para mim e disse: ô Rubem, a história da Cinderela, quando tocasse meia-noite, era para o encantamento acabar. Era para o vestido de baile virar vestido de cozinha, a carruagem era para virar abóbora. Então, por que o sapatinho de cristal não virou tamanco? Bela crítica. Eu já fiz essa pergunta para os mais variados auditórios. Ninguém tinha feito essa pergunta. Uma menininha de 8 anos percebeu que tinha uma coisa errada na história. Elas são fantásticas. Rubem, por que você é um educador, hein? Você sabe que essa é uma pergunta que eu me faço. Eu tenho a impressão que isso tem a ver com o fato estranho que eu já fui pastor. E como pastor, a minha coisa era comunicar ideias. E eu acho que eu me encantei com a comunicação de ideias. Eu criei formas de comunicar as ideias. Tinha muitas ovelhinhas? E tinha mais velhinhas do que ovelhinhas. Mas, então, a ideia de comunicar. E eu descobri uma coisa interessante, que um artigo de 2 páginas comunica mais do que um livro de 300. E descobri que uma metáfora vale mais do que todas as explicações. Você tem uma boa metáfora. Eu posso te contar uma metáfora que é meio obscena? Claro. Tudo que é obsceno me agrada. É o seguinte, quando eu vou falar sobre a inteligência, eu digo o seguinte: a inteligência, para se entender a inteligência, há de se entender como é que funciona o pênis. O pênis é um órgão flácido, deprimido, está sempre olhando para o chão, querendo fazer nada. Mas, se for provocado, ele sofre transformações
hidráulicas extraordinárias, assume a forma de um foguete intercontinental, dispara com fogos de artifícios e é capaz de criar beleza e criar prazer. A inteligência é um órgão flácido, preguiçoso, não quer fazer nada, mas, se for provocada, essa provocação, isso aqui é o início da educação, você tem que provocar. E o professor, frequentemente, deve deixar-se provocar pelas perguntas das crianças, porque elas são muito divertidas e elas estão sempre com a inteligência para cima. O Heidegger dizia que bastava um segundo de um cisco qualquer para acender o espírito vulcânico alemão. Mas que esse aí é terrível, né? Aprendeu que a regra mais importante da educação é não ganhar tempo, mas gastá-lo? Você sabe que eu nunca tinha pensado essa questão da forma como você colocou. Mas agora me veio uma experiência que eu tive há uns meses atrás. Eu estava na porta de um restaurante, quando dois senhores se aproximaram de mim com alguma coisa na mão, e eu imaginei logo que deveria ser testemunha de Jeová ou algum grupo religioso que queria me vender o seu Deus. Aí eles me fizeram a seguinte proposta: o senhor quer ler em 20 minutos um livro de 300 páginas? Eles eram vendedores daquela praga, que é a leitura dinâmica. Eu disse: mas os senhores estão loucos completamente, porque ler Guimarães Rosa em meia hora não é possível. Porque o prazer quer tempo. Prazer rápido, só galho e galinha que tem. E aí? Mas eles ficaram assustadíssimos. Eu comecei a falar: vamos ouvir a Nona Sinfonia em 10 minutos. O que os senhores querem? O prazer demanda tempo, então a gente tem de gastar tempo, porque a vida é para isso, é para gastar tempo. E quando a gente fala está ganhando tempo, na realidade a gente não está ganhando tempo, a gente está estragando o tempo. Rubem, você fala tão bonito que eu quero perguntar uma coisa simples para você. A vida é uma causa perdida? Ela é perdida